A impressionante história de Daniel, o profeta na Babilônia. A chegada de Daniel à Babilônia. A história de Daniel começa em um período turbulento da história de Israel. O rei Nabucodonosor, governante da Babilônia, havia invadido Jerusalém e levado cativos muitos jovens nobres israelitas, entre eles Daniel e seus amigos Hananias, Misael e Azarias. Eles foram escolhidos para servir na corte do rei e passaram por um rigoroso treinamento na cultura, na língua e na ciência babilônica. Desde o início, Daniel se destacou. Ele era inteligente, perspicaz e fiel a Deus. Contudo, sua fé logo seria colocada à prova. Os jovens hebreus foram ordenados a comer da comida do rei, mas Daniel sabia que esses alimentos eram impuros segundo a lei judaica. Determinado a não se contaminar, pediu permissão ao chefe dos eunucos para consumir apenas legumes e água por 10 dias. No final desse período, ele e seus amigos estavam mais saudáveis do que os outros jovens que comeram dos banquetes reais. Esse pequeno ato de fé demonstrava algo maior. Daniel não estava disposto a comprometer seus princípios, mesmo estando longe de sua terra natal. A fidelidade de Daniel chamou a atenção e Deus lhe concedeu sabedoria e discernimento incomuns. Ele não apenas compreendia a cultura babilônica, mas também possuía o dom de interpretar sonhos e visões. Essa habilidade logo se tornaria crucial quando o rei Nabucodonosor teve um sonho misterioso que nenhum de seus sábios conseguia interpretar. O rei, frustrado, ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Quando Daniel soube disso, pediu tempo e buscou a Deus em oração. Naquela noite, Deus revelou o sonho e seu significado. Daniel foi levado à presença de Nabucodonosor e, com humildade, explicou que a visão mostrava uma grande estátua de vários metais, representando diferentes impérios que surgiriam na história. No final, uma pedra cortada sem o auxílio de mãos humanas destruiria a estátua, simbolizando o reino eterno de Deus. Maravilhado, Nabucodonosor reconheceu a grandeza do Deus de Daniel e o promoveu a uma posição de destaque na Babilônia. Mas essa ascensão traria desafios ainda maiores: a fornalha de fogo e o poder de Deus. Enquanto Daniel se tornava uma figura respeitada, seus amigos também enfrentariam um teste de fé. Nabucodonosor, envaidecido por seu poder, mandou erguer uma estátua de ouro e ordenou que todos se prostrassem diante dela. Quem se recusasse seria lançado em uma fornalha ardente. Hananias, Misael e Azarias, conhecidos pelos nomes babilônicos Sadraque, Mesaque e Abednego, recusaram-se a adorar a imagem. Quando levados à presença do rei, declararam com coragem que jamais se curvariam a outro Deus, além do Deus de Israel. Furioso, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal e que os 3 jovens fossem lançados dentro dela. O calor era tão intenso que os soldados que os lançaram na fornalha morreram queimados. Mas, para a surpresa de todos, os 3 hebreus permaneceram ilesos. E algo ainda mais espantoso aconteceu. Um 4º homem apareceu no meio das chamas ao lado deles. O próprio Nabucodonosor, aterrorizado, exclamou que aquele homem parecia um filho dos deuses. Quando os jovens saíram da fornalha, nem mesmo o cheiro de fumaça estava sobre eles. O rei reconheceu o poder do Deus verdadeiro e decretou que ninguém deveria blasfemar contra ele. Mais uma vez, Deus havia mostrado sua soberania e proteção àqueles que o obedeciam. Mas as provações de Daniel ainda estavam longe de terminar. O reinado de Nabucodonosor chegaria ao fim e novos desafios surgiriam no Império Babilônico. O banquete de Belsazar e a escrita na parede. Com a morte de Nabucodonosor, seu neto Belsazar assumiu o trono. Diferente de seu antecessor, Belsazar era arrogante e irreverente. Durante um grande banquete, ele ordenou que os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém, que haviam sido saqueados por Nabucodonosor, fossem usados para beber vinho e brindar aos deuses pagãos. No auge da festa, uma mão misteriosa surgiu e escreveu palavras enigmáticas na parede do palácio. O terror tomou conta de todos. Nenhum dos sábios babilônicos conseguiu interpretar a mensagem, mas a rainha-mãe lembrou-se de Daniel e sugeriu que ele fosse chamado. Daniel, já idoso,
foi levado à presença do rei e leu as palavras: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Ele explicou que Deus havia pesado o reinado de Belsazar na balança e que ele havia sido achado em falta. O reino seria dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, os exércitos do rei persa Ciro invadiram a cidade e mataram Belsazar. O Império Babilônico caiu e um novo governo se instaurou. Daniel, contudo, permaneceu em posição de destaque. Daniel na cova dos leões. Com a ascensão do rei Dário, Daniel se tornou um dos principais governadores do império. Sua integridade, porém, despertou inveja entre os outros líderes, que conspiraram para destruí-lo. Sabendo que Daniel orava 3 vezes ao dia ao seu Deus, armaram uma cilada e convenceram Dário a assinar um decreto proibindo qualquer súplica que não fosse dirigida ao próprio rei. Daniel, fiel a Deus, continuou orando. Os conspiradores o denunciaram, e Dário, embora relutante, não teve escolha senão cumprir a lei. Daniel foi lançado na cova dos leões. Na manhã seguinte, ao verificar a cova, Dário encontrou Daniel ileso. Ele declarou que o Deus de Daniel era o verdadeiro e ordenou que os conspiradores fossem lançados aos leões, que os devoraram imediatamente. As visões proféticas de Daniel também recebeu revelações sobre o futuro. Ele viu o surgimento de 4 grandes impérios e a chegada do Messias, além da luta entre reinos terrenos e a vitória final de Deus. Suas visões foram tão impressionantes que ele ficou sem forças por dias, mas cada revelação reforçava a certeza de que Deus estava no controle da história. A história de Daniel é um testemunho de fé e coragem. Ele enfrentou reis, conspirações e provações, mas nunca abriu mão de sua fé. Seu exemplo nos ensina que, mesmo em tempos difíceis, Deus é fiel. Que sua história nos inspire a permanecer firmes, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.